Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Xerxes. Eu queria tratar com vocês de um tema super recente que é dos efeitos da LGPD nas relações de trabalho. A LGPD, como vocês sabem, é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que vem gerando uma série de impactos em diferentes áreas do direito, incluindo a das relações de trabalho. É bem verdade que na lei não há um capítulo específico sobre contrato de trabalho, mas uma série de disposições contidas na lei são plenamente aplicáveis à área trabalhista e a gente vai ver como, em que situações específicas, tá? Primeiro, é importante dizer que a vigência da lei já é plena. Houve toda uma discussão, uma polêmica, várias prorrogações para início dessa vigência, mas no último mês de agosto de 2020, apesar de uma tentativa do Poder Executivo Federal de postergar novamente o início da vigência da lei, o Congresso Nacional rejeitou essa nova postergação. Assim, a partir de agosto de 2020, começou a haver a vigência plena da LGPD, ou quase plena, porque somente o capítulo referente às sanções aplicáveis às empresas que a descumprirem, a LGPD, vão ter vigência somente a partir do ano que vem, tá? Somente a partir de 2021. O restante da lei, no entanto, passa a viger já desde agosto de 2020. Há uma pequena parcela da lei que já teve vigência a partir de dezembro de 2018, né? Como vocês sabem, a lei ela de agosto de 2018, mas um pequeno capítulo referente à autoridade que regulamenta as questões referentes à LGPD começou a viger já em dezembro de 2018, mas o essencial da lei começou a viger agora em agosto de 2020, ok? Então, os aspectos trabalhistas começam a ter vigência justamente neste período, neste mês, ok? Bom, primeira coisa, a ideia da LGPD, gente, é a de uma proteção ao que se chama de dados pessoais, sendo que a lei faz uma distinção entre o que seria um dado pessoal geral, nome, enfim, estado civil, né, endereço, essas informações também são objeto de proteção, mas há um cuidado especial da LGPD com o que é chamado de dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São todos aqueles que se referem a situações especiais do indivíduo. O que seria isso? Pode ser a religião, a opção política, a opção filosófica, alguma questão de cunho sexual, como por exemplo a homoafetividade, alguma questão relacionada à vinculação sindical, já que a gente está tratando da área trabalhista, alguma questão relacionada à raça, à etnia. Todos estes dados, aí obviamente eu estou indicando aqueles que têm aplicação na seara laboral, todos estes dados são objetos de uma proteção especial, porque eles são considerados dados pessoais sensíveis. Neste caso, a empresa tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque, em princípio, deve preservar o anonimato, deve preservar o sigilo dessas informações, salvo em situações que justifiquem objetivamente seu conhecimento. Por exemplo, um trabalhador que está, em função da sua religião, fazendo um requerimento de que não trabalhe aos sábados. Como vocês sabem, existem algumas religiões que proíbem qualquer tipo de trabalho aos sábados. A empresa, para examinar a questão, precisa submetê-la a um superior, talvez até o presidente dela, né, dela empresa, e, portanto, submete aquela informação que é um dado pessoal sensível. Mas é uma situação objetivamente justificada. Fora isso, esses dados sensíveis têm que permanecer ali de maneira sigilosa no âmbito da empresa. Então, não pode haver uma disponibilização, por exemplo, no cadastro pessoal, no registro pessoal daquele empregado, desse tipo de informação para qualquer pessoa que tenha acesso ao sistema obter aquela informação, ok? Bom, a ideia geral da LGPD qual é, gente? Além dessa distinção de dados pessoais para dados sensíveis, existe uma série de princípios, de fundamentos que estão contidos lá expressamente na lei, que em linhas gerais, para a gente resumir, porque são muitos princípios, a ideia que é contida é a de que deve existir um objetivo no que a lei chama de tratamento de dados. O que é tratamento de dados? É você utilizar aquela informação para o fim qualquer. Então tem que ter uma necessidade de utilizar aquela informação, tem que ter a ideia de descrição, de só utilizar para fins específicos. Isso não só em relação aos dados sensíveis, os dados sensíveis são ainda mais protegidos, mas dados pessoais em geral também não podem ser disponibilizados sem qualquer fim. Tem que ter uma necessidade, tem que ter uma finalidade específica, enfim, uma série de princípios que estão contidos na lei, ok? Vamos examinar algumas situações específicas. Eu gosto de dividir em 3 fases do contrato, né? A fase prévia, a fase contratual propriamente dita e a fase pós-contratual. Na fase prévia, gente, o que deve haver de cuidado da empresa com esses dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não? Ela jamais poderá utilizar dados do candidato
né, sobretudo a situação de processo seletivo, né, em que os dados pessoais vão estar ali sob luz, né, ela tem que tomar o cuidado de não utilizar dados pessoais com cunho discriminatório. Então, é não discriminar o negro, é não discriminar a mulher, é não discriminar o homoafetivo, é não discriminar pessoas com base em suas características e seus dados pessoais, sobretudo sensíveis, é não discriminar aquele empregado que tem uma tradição de vinculação sindical, por exemplo, deixando de admiti-lo em função disso. Tá? Então, a fase prévia ao contrato demanda, sobretudo, esse tipo de cuidado com base na LGPD. Não pode haver, isso está expresso na LGPD, tá? Não pode haver uma discriminação, um tratamento de dados já no processo seletivo que permita a empresa selecionar aqueles que teriam um perfil mais adequado à ideologia dela. Aí a gente pode perguntar, poxa, mas a empresa tem direito de selecionar aqueles que têm um perfil mais adequado? Sim, mas um perfil mais adequado com base em elementos objetivos. Então, se eu quero uma pessoa que seja dinâmica, né, a empresa vai ter que selecionar com base em elementos objetivos ali daquele candidato. Se ele objetivamente é uma pessoa mais dinâmica, que se demonstra mais desenvolta no seu processo seletivo, na sua entrevista de admissão, ok. Mas a empresa não pode utilizar critérios discriminatórios para supostamente selecionar o perfil. Não quero mulher, não quero homoafetivos, não quero negros, não quero pessoas que sejam sindicalizadas, não quero... Enfim, estes elementos são absolutamente vedados de utilização no processo prévio, tá, gente? Ao longo do contrato, há uma série de situações que podem ter aí implicação na LGPD. A gente pode pensar, sobretudo, nas promoções, na remuneração, né, na transferência de um empregado. Todas essas situações têm que ter também uma utilização de critérios objetivos. Né? De acordo com a LGPD, esses dados que serão tratados nestas situações durante o contrato não poderão ensejar tratamento de dados discriminatório. Entendeu? Então, seria aquela promoção só do homem que normalmente exerce melhor no cargo de chefia. Não, tem que utilizar a pessoa que está mais qualificada para aquela promoção. Mesma coisa para uma transferência. Enfim, situações as mais variadas não podem ensejar esse tipo de discriminação. Então, o tratamento de dados de uma forma absolutamente responsável pela empresa. E na fase pós-contratual, o cuidado deve ser ainda maior. Vocês sabem que mesmo antes da LGPD, a empresa não poderia dar informações desabonadoras do ex-empregado. É muito comum, né? Uma outra empresa onde aquele ex-empregado esteja fazendo um processo seletivo, ela entrar em contato com o antigo empregador. Né? Mesmo antes da LGPD, já não podia haver, de acordo com a jurisprudência, é bem verdade que a lei ela não tem um dispositivo expresso nesse sentido, mas a jurisprudência já era pacífica nesse sentido. Não pode haver uma situação de informação desabonadora. Poxa, mas se ele praticou até um ato, né, altamente desabonador, ele furtou valores, desviou ali bens da empresa, mesmo assim a jurisprudência não admite esse tipo de informação ao futuro empregador, porque senão a vida profissional daquele ex-empregado vai estar totalmente prejudicada. Quem vai querer contratar alguém que praticou um ato desabonador no passado? Né? Claro, ele vai ser penalizado por aquele ato, eventualmente até na esfera criminal, se praticou crime, mas a informação não pode ser repassada a futuros empregadores, porque senão a vida profissional, repito, vai permanecer prejudicada. No entanto, agora com a LGPD isso foi reforçado. Por que foi reforçado? Porque vem expressa a previsão de que dados pessoais não possam ser disponibilizados sem uma necessidade. Existe mesmo na LGPD a previsão de que os dados pessoais, uma vez encerrada a relação entre as partes, devem ser eliminados. Aí eu só faço uma ressalva. A empresa, então, antes de eliminar dados do antigo empregado, ela só tem de aguardar o prazo prescricional, porque ela pode precisar daquelas informações para uma eventual ação trabalhista. E qual seria esse prazo? Vocês sabem, de 2 anos após a ruptura contratual. Uma vez findo esse período de 2 anos, ela não tem mais interesse em guardar aqueles dados. Ah, mas eu gostaria de ter um arquivo, talvez eu recontrate, enfim. Pela LGPD isso não seria possível, tá? Porque existe uma previsão expressa de que uma vez terminada a relação contratual, né, aí, claro, repito, não é uma previsão específica para a área trabalhista, mas é plenamente aplicável a ela, tá? Ou seja, uma vez encerrado aquele vínculo, o dado tem que ser eliminado. Para que não haja justamente a utilização indevida, faltaria o que a lei chama de necessidade na utilização daquele dado, no tratamento daquele dado pessoal. Então, perdeu a vinculação, perdeu a necessidade porque o vínculo foi rompido, passou o prazo prescricional de 2 anos, já não há mais interesse em guardar aquela informação, então teria que ser descartada. Hoje, como tudo é no sistema, né, teria que eliminar do sistema aquela informação do ex-empregado. Ok, gente? Então, em linhas gerais, o que eu queria tratar, claro que tem vários detalhes da lei, mas para dar esse panorama geral nesse vídeo, que é mais curto, eu gostaria de tratar destes elementos com vocês. Com uma linha geral que a empresa deve manter. Sempre o respeito, sempre evitar de praticar qualquer conduta discriminatória.
E a LGPD, ela tem uma série de penalidades, que, como eu disse no início do vídeo, só terão aplicação a partir de 2021, mas que estão lá contidos e, portanto, a partir de 2021 já poderão ser aplicadas as penas que estão previstas ali na LGPD para a empresa que descumprir, ou seja, aquela que discriminar a admissão, discriminar durante a relação contratual, disponibilizar indevidamente esses dados pessoais do empregado, sobretudo sensíveis, relacionados à sindicalização, raça, etnia, opção sexual ou orientação sexual, como é o termo mais correto, tudo isso vai poder ensejar a penalização da empresa, mesmo numa fase pós-contratual, por exemplo. Aí, então, é a situação das mais graves, né? Não pode de forma alguma dispensar um empregado ou dar uma informação desabonadora de um antigo empregado a um futuro empregador. Nunca discriminar e sempre preservar as informações. Essa é a ideia geral. Ok, gente? Quem gostou do vídeo, compartilhe, curta. Um grande abraço a todos.